Eu vou passar rapidamente pelo currículo do Dr. Euclides. Dr. Euclides é farmacêutico, possui mestrado e doutorado na área de produtos naturais, em agronomia e produção vegetal. Ele representa a Sustentec, sendo atualmente presidente da Sustentec e produtores associados. Tem vasta experiência na área de fitoquímica, fitoterapia, desenvolve projetos e consultoria na cadeia produtiva de plantas medicinais e no desenvolvimento de fitoterápicos, e atualmente é membro do Comitê Técnico Temático de Plantas Medicinais da Farmacopeia Brasileira. Então, bom dia a todos. Gostaria também de agradecer a presença de todos em nome da Bifisa. Essa primeira série de conversas, né, e de debates vai se debruçar sobre os aspectos botânicos e agronômicos das espécies de Micânia, Micânia levigata e Micânia aglomerata. Então, o título da nossa primeira mesa redonda: Aspectos botânicos agronômicos das espécies Micânia levigata e Micânia aglomerata, equívocos na identificação das espécies em relação ao conhecimento tradicional e à evolução do conhecimento científico. Para trazer esse debate, então, a gente convidou três pesquisadores renomados que trabalham com o tema: a doutora Mara Rejane Ritter, o doutor Ilio Montanari Júnior, o doutor Roberto Fontes Vieira. Doutora Mara Rejane, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O doutor Ilio Montanari, pesquisador do CPQBA da Unicamp. E doutor Roberto Fontes Vieira, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos. Nós teremos, então, a fala nessa sequência. Primeiramente, a doutora Mara fará suas considerações, depois o doutor Ilio e, finalmente, fazer aqui a apresentação, então, da professora Mara. Possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Botânica, doutorado em Botânica pela Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela Federal de Pernambuco. Atualmente é professora titular do Departamento de Botânica, Instituto de Biociências da Federal do Rio Grande do Sul, curadora do herbário dessa instituição e tem experiência na área de botânica, com ênfase em taxonomia de fanerógamos, atuando principalmente com a família Asterácea e o gênero Micânia, que são temas das suas pesquisas. A doutora Mara teve a oportunidade, então, de contribuir com algumas das publicações mais recentes relacionadas à botânica e agronomia das micânias. Lembrando, então, que entre os gargalos regulatórios que nós temos, né, com relação a essas espécies, um deles está relacionado ao conhecimento técnico-científico a respeito da identificação botânica. Essas informações evoluíram bastante nos últimos anos e impactam, né, grandemente os aspectos regulatórios e principais características, né, relacionadas ao processo produtivo dos medicamentos que estão no mercado e dos produtos também que são distribuídos em projetos de saúde pública. Então, nesse sentido que a gente convida, então, a doutora Mara a fazer as suas considerações. Doutora Mara, então, vamos passar a palavra para as suas considerações. Lembrando, então, da importância das suas colocações, das suas pesquisas, né, do seu trabalho relacionado à parte botânica, identificação botânica, diversidade genética, né, e questões relacionadas, então, a esse gênero, né, de grande importância, o gênero Micânia, e especificamente essas duas espécies, Micânia aglomerata e Micânia levigata. Bom dia, seja bem-vinda, professora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E eu tentando ser bastante objetiva e didática, né? Visto que a gente tem pouco tempo, e eu procurei me deter mais na parte realmente botânica, né? Que causa uma grande confusão para muitas pessoas. Então, eu queria começar perguntando para vocês se vocês reconhecem a espécie que está representada nos slides oficiais do evento, né? Tem uma planta representada, um guaco, e eu realmente não precisam me responder, né? Mas eu gostaria de saber se vocês reconhecem que espécie é essa de guaco que está aí representada. Espero que sim, depois a gente fala. Vamos ver, mas dá para reconhecer ela por essa representação.
Bom, então vamos adiante. Eu procurei, assim, coisas bem básicas sobre guaco para ver o que a gente encontra se a gente procurar coisas em dicionários, na internet, né? Quem aparece como guaco? Isso tem muito a ver porque as plantas que a gente encontra hoje, chamadas, denominadas por guaco, esse nome popular guaco, nem sempre representaram as mesmas espécies, né? Então, vejam, olha que interessante o que eu encontrei num dicionário da língua portuguesa. Guaco remete a planta Asterácea, né, da família Asterácea, com flores de cheiro nauseabundo e folhas cujo cozimento se usa contra reumatismo e picadas de animais venenosos. Isso é uma referência que a gente encontra em literaturas mais antigas, né? Sempre ligando guaco como uma planta antiofídica, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante de muitos anos atrás. Uma outra referência daí na Wikipédia, né? Se encontra já uma referência Micaniaglomerata, é uma coisa mais atual, né? Chamada, então, de guaco ou erva de bruxa. E aí, os usos que remete à Micaniaglomerata já são também mais atuais, né? Como o uso contra a gripe, rouquidão, infecção, tosse, bronquite, etc, etc. E aqui uma coisa muito interessante, o guaco também conhecido em outras regiões como guaco cheiroso, cipó alma-cega e vários outros nomes, né? E sendo cultivado em todo o território nacional, mas em maior quantidade na Mata Atlântica. Muita coisa correta aqui nessa definição da Wikipédia, né? Porque realmente, apesar de remeter aqui somente a Micaniaglomerata, as informações que estão aí são corretas. Próximo, por favor. E olha também que interessante, uma outra definição de guaco, nome masculino, e uma designação comum extensiva a diferentes plantas tropicais americanas, da família das compostas, utilizadas para fins medicinais. Então, a grande maioria das espécies de micânia realmente são sul-americanas, né? E aqui ainda consta o nome compostas, né? Como o nome antigo da família, que a gente já vai falar. Mas olha que interessante a espécie que eles citam aqui, Micânia cordifolia, né? E não a Micânia aglomerata que aparecia antes na outra pesquisa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a denominação de espécies para o nome popular guaco varia muito, dependendo da época, dependendo da região, né? Então, são coisas que vão variando. Próximo, por favor. E aqui eu quis mostrar para vocês uma foto que eu acho belíssima, de um exemplar belíssimo de um guaco, que é a Micânia levigata, no seu ambiente natural, com uma floração muito intensa, numa borda de mata, no Rio Grande do Sul, onde essa espécie é bastante comum e é a espécie mais utilizada como guaco no sul do Brasil. Vejam que linda, que lindo esse exemplar. Vamos adiante. Bom, mas então quem são esses guacos, né? Os guacos, então, são espécies da família do gênero Micânia, da família Asterácea, então aqui ressalto de novo, né, composite aparece em muitas referências mais antigas, que é um nome antigo da família, não está errado, mas a gente costuma utilizar o nome mais atual, que é Asterácea. E vejam só, para Micânia, para o gênero Micânia, a gente encontra cerca de 400 espécies. Gente, isso é muita coisa, né? E a grande maioria delas na América do Sul, mas a gente encontra também na América do Norte e até na África, né? Encontramos alguns exemplares de Micânia. E a grande maioria são plantas trepadeiras ou plantas volúveis, né? Embora a gente tenha um grupo dentro das Micânias que são plantas eretas, são arbustos eretos, e assim, o que une todas essas espécies dentro desse gênero não é o hábito, né? Por ser trepadeira, embora a maioria seja, mas é o conjunto morfológico, né, de principalmente caracteres reprodutivos que unem todas essas espécies, apesar de, se a gente for olhar uma planta ereta e uma planta volúvel, elas serem diferentes, mas se a gente olhar bem, tem várias coisas em comum, tá?
E no Brasil, o número de espécies está em torno de 200, né? Que é um número mais recente, que foi o que a gente conseguiu estudar e encontrar e organizar o gênero para flora e fauna do Brasil. Então, nessa base de dados, a gente encontra os dados mais atuais, né? E revisado por pesquisadores, disponíveis, então, na flora e na funga do Brasil. Espécies de micânia para o Brasil. E cerca de, porque tem plantas ali que talvez precisem um tratamento taxonômico ainda, talvez se junte espécies, ou tenha espécies novas, então está mais ou menos por esse número, o que é um número bastante grande, né? E uma boa parte dessas espécies tem sido alvo de outros estudos, né? Inclusive a parte mais química delas, então é um gênero bastante interessante e promissor. Próximo, por favor. Aqui, só para mostrar para vocês, ainda nessa base de dados, esse gráfico mostra os estados do Brasil, para mostrar para vocês que, na verdade, o gênero micânio ocorre em todos os estados do Brasil. Óbvio que em alguns deles em maior quantidade de espécies, né? Mas é um gênero que está presente em todo o Brasil. Mas nem todas as espécies são usadas, né, do ponto de vista medicinal. Próximo, por favor. Então, agora a gente vai ver rapidamente as principais espécies denominadas por guaco, que a gente já conversou um pouquinho. Para mostrar para vocês a aparência dela, né, uma imagem de cada uma delas. Na verdade, a gente vai ver de 3, né? Que é a micânia cordifolia, que tem vários registros em várias literaturas com este nome popular de guaco, mas ela também é chamada de guaco do mato, guaco do banhado, porque às vezes ela ocorre em locais assim um pouco mais úmidos. E para quem não conhece ela, pessoal, assim, ó, ela tem um cheirinho adocicado, aquele cheirinho de cumarina, né? A gente encontra em micânia cordifolia. Ela não é uma das mais citadas, né, com uso popular, mas em vários locais ela é utilizada popularmente. Próximo, por favor. E aí a gente chega na micânia glomerata, que é então, acho que a planta mais conhecida no Brasil, com este nome de guaco, que é, sim, aquela planta que foi representada em todos os slides, né, desse evento, aquele ramo que está ornamentado, é micânia glomerata. A gente consegue distinguir, né, reconhecer, e aí a gente já vai comentar o porquê disso. E o próximo, a micânia levigata. Então, nessas duas últimas tem mais problemas de identificação, mas se vocês olharem bem a primeira, a micânia cordifolia, todas elas são relativamente parecidas. Também é denominada de guaco cheiroso, porque uma característica dele é ter a gente sentir aquele aroma adocicado também. Inclusive no material seco, quando a gente faz as cicatas, a gente sente esse cheiro adocicado. Próximo, por favor. Mas então, o que a gente tem? Os guacos. E, gente, são realmente tão difíceis de reconhecer? Acho que para muitas pessoas sim, mas o meu intuito aqui é talvez desmistificar um pouquinho, né, e mostrar para vocês que se a gente olhar as características certas, né, assim, marcantes dessas espécies, principalmente micânia glomerata e levigata, sim, é possível reconhecer essas espécies, tá? Vamos lá, então. O que a gente pode perceber nessas espécies, então? Próximo. Tá. Então, vamos ser bem objetivos. Como é que a gente diferencia a micânia glomerata de micânia levigata? Né? De um modo geral, essas espécies têm características bem marcantes, certo? Micânia glomerata, por exemplo, tem folhas triangulares e não tem odor, certo? Micânia levigata tem folhas ovaladas e tem um odor adocicado. Essas são as duas principais características para reconhecimento dessas duas espécies. Essas espécies ocorrem principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, onde elas são mais conhecidas e onde acho que, na verdade, ocorrem as maiores confusões. Diante de todos esses anos que eu trabalho, né, com micânia, o que eu pude perceber?
Quando o exemplar de Micânia glomerata, de Micânia levigata, são bem típicos, se a gente está vendo o exemplar cultivado ou na natureza, se a gente tem acesso a folhas mais adultas, se a gente tem acesso a sentir o odor dessas plantas, a gente consegue reconhecer essas duas espécies. O que ocorre de confusão? Quando a gente encontra materiais intermediários, né? Isso ocorre para muitas espécies, não só para os guacos, mas isso ocorre para muitas espécies na natureza. Algumas espécies cruzam, a gente podem modificar em parte as características morfológicas da espécie, até mesmo o odor, né? Mais acentuado ou menos acentuado pode mudar dependendo das características ambientais que a planta está sofrendo num determinado momento. Então, o que a gente tem que assim pensar é que essas espécies, elas são seres vivos. E como seres vivos, como todos nós seres vivos, nós sofremos as influências do ambiente. E essas influências, às vezes, podem dificultar um pouco a identificação desses exemplares. Mas, de um modo geral, com essas características das folhas, da morfologia das folhas e o odor, a gente consegue identificar essas espécies. Próximo, por favor. Aqui eu quero mostrar para vocês, então, exemplares um pouco dessas duas espécies, né? Micânia glomerata à esquerda, Micânia levigata à direita, que se a gente olhar assim, a gente vê, por exemplo, diferença de cor de folha, né? Isso pode acontecer, mas de uma forma geral não é um bom caráter. A forma delas, sim. Vejam que aqui Micânia glomerata, ela até esse exemplar eu fotografei no nosso departamento, porque o nosso departamento, toda a parte da biologia está muito próximo ao ambiente natural na nossa universidade, então a gente está cercado, digamos assim, por muitos exemplares de Micânia glomerata, né? Enquanto a Micânia levigata, que está aqui à direita, essa imagem é de um exemplar no interior da mata, né? Um exemplar jovem ainda, mas que já tem as suas folhas muito bem representadas morfologicamente. A gente consegue ver nas duas imagens a forma triangular das folhas em Micânia glomerata e a forma mais ovalada, né, na Micânia levigata. E o que eu tenho percebido assim ao longo dos anos e coletando material, de um modo geral, Micânia glomerata no ambiente natural ocorre mais na borda da mata e Micânia levigata no seu ambiente natural ocorre mais no interior da mata. Isso é uma característica muito interessante. Talvez por isso também a gente tenha tantos exemplares de Micânia glomerata crescendo, né, em vários locais ao redor do nosso departamento, mas a gente não encontra isso para a Micânia levigata, embora ali na reserva que a gente tem junto à universidade tenha também Micânia levigata. Então ela é mais restrita ao interior de mata. Mas uma outra coisa que é muito interessante para o sul do Brasil é Micânia levigata, que é a planta que as pessoas cultivam nas suas hortas, nas suas casas, quintais, jardins. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que tenha Micânia glomerata cultivada na sua casa, mas encontra Micânia levigata. O guaco cheiroso é a espécie preferida pelas pessoas para cultivo na sua casa. Próximo, por favor. Professora, 5 Aqui, minutos. sim. Aqui o material de imagem já de material seco, para vocês verem que normalmente a forma das folhas fica. Então, a gente tem a levigata, né, à esquerda, e a Micânia glomerata à direita. Então, relembrando, levigata com odor, glomerata sem odor. Próximo, por favor. Então, essas características das folhas são muito importantes, tá? As folhas triangulares, às vezes com 4 ou 5 dentinhos,
isso às vezes ocorre em glomerata. Próximo, por favor. Para mostrar para vocês a diversidade de espécies que a gente encontra em trabalhos etnobotânicos, onde são citadas as espécies usadas como medicinais, em vários lugares predomina Micânia glomerata. Mas eu não tenho certeza se todas essas determinações estão corretas, né? E a gente pode ver também que em vários lugares tem Micânia SP, porque as pessoas não conseguiram chegar à espécie ou não havia um material bom para identificar, né? Então, essa confusão ocorre e é por isso que a gente está aqui apresentando elas e discutindo, então, esses problemas. Próximo, por favor. Então, já finalizando, o que a gente pode perceber disso? A gente precisa ter exemplares bons, com boas caras, para a gente poder identificar se é Micânia glomerata ou Micânia levigata. Então, quando a gente faz boas coletas com folhas mais adultas e não só a ponta do ramo, que muitas vezes as folhas ali já são modificadas, quando a gente tem boas imagens, né? Porque eu identifico muitas plantas para muita gente nesse país por imagens, mas muitas vezes é impossível, né? A gente precisa de boas imagens para poder identificar as espécies. Quando a gente pode fazer a consulta à literatura e base de dados confiáveis, quando a gente pode fazer a consulta a herbários com coleção revisada, e quando a gente tem acesso a especialistas, normalmente a gente consegue identificar as espécies e evita os erros na identificação. Esse é o primordial, certo? Próximo, por favor. E então, o resumo de tudo isso, se vocês lembrarem, né, gravarem essa característica de Micânia glomerata e Micânia levigata, da forma das folhas e do odor que a Micânia levigata tem e que não tem em glomerata, acho que vocês já vão conseguir identificar, vocês vão ver, ter acesso. Próximo, por favor. E era isso, né, de uma forma assim mais breve, né, e tentei ser didática, né, para mostrar para vocês essas diferenças principais nas duas espécies. Muito obrigada, estou à disposição. Obrigado, professora. Muito didática, a limitação do tempo é uma questão que dificulta, né? Teríamos várias questões para aprofundar, né? Mas eu gostaria até de levantar aqui, fazer alguns comentários a respeito das suas colocações, né? Achei interessante os seus comentários a respeito da fragilidade, né, dos levantamentos etnobotânicos que a gente ainda tem no país, né? Existem muitas iniciativas, a gente vê mesmo publicações, principalmente nas últimas décadas, né? Mas ainda com uma dificuldade de fazer um bom trabalho de identificação, apesar das informações etnobotânicas serem interessantes, mas ainda temos bastante dificuldade de associar essas informações com uma espécie correta. Achei interessante também sua colocação dessa associação guaco cheiroso, né, com a Micânia levigata, justamente pelo aroma estar associado à teorico-marina, e esse é uma característica importante diferenciadora que impacta na produção comercial dessa planta. Mas gostaria até de talvez aprofundar um pouquinho essa questão. Muitas das características que você apresentou para uma identificação rápida, elas são associadas à forma da folha, né? E vai ser um assunto trabalhado depois pelo Dr. Ilho também, e acredito pelo Dr. Roberto, mas como a gente domina uma planta, expõe ela a cultivos, né, a um ambiente artificial, que já não é o seu ambiente natural, né? Eu acredito que toda a experiência que você desenvolveu está relacionado principalmente à presença da planta no ambiente natural, né? Mas essas espécies acabam modificando, e a gente sabe que a plasticidade morfológica das folhas, né, ela é um fator também a ser considerado. Quando a gente estabelece cultivos, essas características diferenciadoras, elas podem até quase que desaparecer ou confundir bastante. E eu falo isso de experiência pessoal, porque a gente acompanha vários cultivos de micânia, cultivos comerciais. Gostaria que você fizesse alguns comentários ainda nesse sentido, aproveitando aí mais uns minutinhos,
se é possível, além dessas características, terem outras que nos deem mais segurança a respeito da identificação da separação das duas espécies. Quanto aos trabalhos etnobotânicos, eles são muito importantes, né, porque eles revelam realmente o que as pessoas utilizam, né, popularmente, e remete à importância dos taxonomistas, né, dos especialistas para a identificação dessas espécies. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas realizam trabalhos e não dominam, né, a identificação das espécies e, neste caso, não se associam a parcerias para identificar, e muitas vezes, então, a gente tem algumas coisas erradas, mas isso faz parte, né? A grande maioria das espécies está correta. Realmente, a minha grande experiência, porque eu sou taxonomista, né, de formação, e para um taxonomista, a gente vai a campo coletar, né? A gente não vai coletar as espécies em locais de cultivo, né? Isso é uma outra etapa. Mas eu tive muito acesso em herbários a muito material proveniente de cultivo. E eu, desde que eu me conheço por gente, tenho na casa da minha família guaco cultivado, Micânia levigata. E ela continua, né, nesses anos e anos e anos, continua com as mesmas características de Micânia levigata, com o odor e com as folhas nessa forma. Mas eu não tenho experiência realmente com o cultivo de Micânia aglomerata, né? Se ela vai né, modificando a forma das folhas. Com conhecimento assim, né, que eu tenho, não na prática, mas de leitura também, com a domesticação, né, algumas plantas realmente podem modificar sua forma, características morfológicas, mas de um modo geral, acho que o grande problema ocorre quando há talvez hibridização entre as espécies, e daí fica com características de uma e de outra. Isso é um problema, porque daí realmente essas características morfológicas misturam um pouco, né? Quanto ao cheiro, por tudo que eu tenho visto, se mantém, né? Mas, assim, nesses materiais, talvez com as pessoas que cultivam agora, talvez esse explicado permanece, porque eu acho que dificilmente a Micânia aglomerata vai ter esse cheiro adocicado, né? Que é uma das características que a gente pode também reconhecer. Não sei, mas é uma coisa interessante para a gente discutir, sim. Ok, doutora Mara Rejane Ritter, muito obrigado pela sua contribuição ao nosso debate. Gostaria de convidá-la a continuar participando dos eventos, contribuindo com a sua experiência e com o seu trabalho, né, durante a manhã de hoje e também durante amanhã, amanhã de manhã, onde vão se concentrar as discussões do impacto dessas informações nas questões regulatórias. Dr. Roberto, então, ele é pesquisador da Embrapa, do Senargem, né, Embrapa Recursos Genéticos. Dr. Roberto possui também graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em botânica pela Federal do Paraná e doutorado em horticultura nos Estados Unidos. Realiza também diversas pesquisas na área de plantas medicinais, pós-doutor pela Universidade de Torino, e é pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos. Liderou e lidera, né, vários projetos de pesquisa, atuou como vice-líder da Rede Nacional de Recursos Genéticos e de trabalhos interministeriais de assessoria ao Comitê Nacional do Programa de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, representando o Ministério da Agricultura e Embrapa. Então, o doutor Roberto também é um pesquisador bastante conhecido na área e tem contribuído enormemente com seu conhecimento, e até onde eu consegui fazer levantamentos, né, as últimas pesquisas de Micânia aglomerata e levigata e também de avaliação agronômica foram de projetos coordenados pelo Dr. Roberto Fontes. Então, Roberto, passo a palavra para você. Acredito aí que você já está com todos os equipamentos na mão, né? E pode fazer a sua apresentação.
Seja bem-vindo, Roberto, e a palavra é sua. Ok, Euclides, obrigado. Agradeço o convite, agradeço a você, a Bifisa, por a oportunidade de estar aqui com vocês. E é uma satisfação também estar aqui junto com a Mara e com o Ilho, que também são colaboradores, né, e parceiros nesses estudos que a gente fez. Bom, como o Euclides já disse, a gente vai discutir um pouco dos aspectos agronômicos e botânicos das espécies de guaco, e talvez eu me repita um pouco em relação ao que a Mara já comentou. É desnecessário dizer a questão do uso do guaco, do uso popular, né, na medicina tradicional, enfim, pelos usos, e aqui tem gente muito mais competente para falar sobre essa questão do que eu. Também já foi colocado pela Mara a distribuição geográfica, né, do guaco em relação a toda a costa brasileira da região sul-sudeste, né, sendo plantas que eu aqui destaquei, né, porque existe ainda, isso foi citado pelo Lin Xiaoming, que ainda existe alguma coleta de forma extrativista, né, de plantas de guaco. Então, é uma planta de crescimento espontâneo, em matas primárias, como a Mara colocou bem, habita essas margens de rios, capoeiras, capoeirões, e tem boa adaptação ao cultivo do bem. É que o guaco ele é predominantemente propagado de forma clonal, embora existe 1 ou 2 estudos que falam da propagação por semente, mas, de maneira geral, grosso modo, todo o guaco é feito de forma de propagação vegetativa, ou seja, são clones. Está na Relação Nacional de Plantas do Sistema Único de Saúde, né? E por isso foi uma aposta nossa, enquanto Embrapa, né, voltada para a pesquisa agropecuária de plantas de importância econômica. Então, nós buscamos aquelas espécies que tinham algum impacto, principalmente para relação ao SUS, visando avaliar, né, essa questão toda em relação à qualidade dessa matéria-prima, né, que isso começou a nos chamar a atenção, principalmente considerando que existe variabilidade, né, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso a seguir. Como a Mara também já falou, predominantemente acaba se usando Mikanea levigata, mas há uma certa confusão em relação à discriminação das espécies, e de certa forma elas são intercambiáveis, né, porque tem essas semelhanças, principalmente em relação, talvez, à idade da planta, a parte da planta que foi colhida, né? Nem sempre fica fácil para uma pessoa leiga conseguir discriminar. Mas a Mara já explicou bem claramente aqui as questões que diferem melhor, né? O formato das folhas e a questão da presença de cumarinas, né? Que caracterizam o material seco, um aroma muito característico, né? Então, vou passar a seguir. Aqui é a distribuição, que está na Flora do Brasil, né, feita pela nossa colega que veio aqui, apresentou, mostrando toda a distribuição. Mas o que é que eu queria destacar um pouco mais? Isso aqui já é um mapa do Species Link, de material, todos eles foram filtrados por aqueles que foram determinados pela Mara Ritter, então, ou seja, tem uma confiabilidade aqui dos materiais maior, porque o Species Link pega tudo, né, que está em herbários e tal, não necessariamente tudo está bem determinado. Mas, de maneira geral, a gente vai encontrar a distribuição dessas 2 espécies, aqui em cima Glomerata, embaixo Mikanea levigata, na costa brasileira. É muito provável que os materiais que estão aqui marcados na região de Brasília, região aqui de Mato Grosso, são materiais oriundos de cultivo. Muitos desses materiais são materiais de origem de cultivo. Eu fui também buscar um pouco de informação que a revista da Flora Medicinal, de 1942, já fazia menção ao guaco, né? Citando o guaco aqui como Mikanea glomerata. Tá? Nessa ocasião, feita por Vigílio Lucas, onde premiaram alguns trabalhos publicados, né, sobre plantas medicinais. Eu estou chamando a atenção sobre isso porque 1942, já praticamente aí uns 80 anos, né? E ao lado aqui a gente tem uma escicata do Reine de 1946, né? De uma planta já num horto da Faculdade de São Paulo, ou seja, planta já em cultivo. Então, é muito provável que o cultivo que a gente encontra hoje dos guacos, eles não são recentes, né? Já tem aí um período de tempo. Então, qual que é a minha hipótese, né? Existe uma grande diversidade, né? Tanto de Mikanea levigata e Mikanea glomerata, distribuída por toda a região sul-sudeste. Aqui, nesse mapa, vocês veem coletas de Riedel de 1821, de Mikanea glomerata, determinadas pela Mara também, e aqui de Duzen, de 1908, de Mikanea levigata, ou seja, materiais
silvestres, né, que foram, provavelmente, ao longo do tempo, sendo selecionados de forma aleatória, através de clones, porque como eles se multiplicam muito bem vegetativamente, e, evidentemente, como também foi ressaltado pela Mara, que nos cultivos domésticos a gente predominantemente encontra os guacos que têm aroma. Talvez esse tenha sido o critério de seleção, né, aleatória. Então, a partir de plantas que têm presença de cumarina. E daí por diante, então, se encontra nos hortos domésticos, nas universidades, jardins, farmácias vivas e pastorais, uma grande quantidade de guacos, mas muito provavelmente uma base genética bastante estreita, porque devem ter vindo de alguns locais e foram aí multiplicados e distribuídos entre as pessoas. Então, qual que era a nossa hipótese nesse projeto que nós fizemos, né? Foi avaliar a qualidade dessa matéria-prima de algumas espécies, né, baseada em aspectos botânicos e químicos e agronômicos, para tentar ter um material genético padronizado, para que você tenha uma produção de matéria-prima de qualidade. Bom, entre as espécies que nós estudamos, o guaco, tanto micana e glomerato, estavam presentes, e os nossos objetivos foram coletar esses materiais genéticos que estavam disponíveis. Nós partimos do princípio, bom, o que está sendo usado nos programas de fitoterapia e o que existe nas coleções existentes no país, né? Então, a partir daí, nós estabelecemos uma coleção de referência, que é um banco de germoplasma, e fizemos uma avaliação desses materiais com aspectos químicos, botânicos e genéticos. E também fizemos uma avaliação agronômica de alguns desses guacos em diferentes partes do país. Bom, deixa eu passar aqui para frente. Esses guacos, nós coletamos 45 materiais de guaco, tanto de Micânia glomerata como levigata. Nesse mapa aqui, em verde, nós vamos achar as Micânias levigatas, que são predominantemente mais presentes nas coleções existentes, tá? E Micânia glomerata. Nós estivemos em quase 14 estados, em diversas coleções, tanto de universidades, instituições públicas, né, como os pastorais, enfim, todos os tipos de sistemas onde se fazem farmácias vivas, enfim. Não há coleta direto da natureza aqui nessa coleção, tá? Isso é bem importante ressaltar. Quer dizer, é uma amostra daquilo que está sendo usado, não é aquilo que ocorre na natureza, tá? Aqui algumas imagens, né, dos locais onde a gente esteve coletando materiais de guaco, diferentes situações, diferentes locais, e que isso é que realmente tem um impacto direto na população. Bom, esses materiais, como a Mara colocou, é fundamental, né, quando a gente fala de estudo etnobotânico, que se faça um voucher de boa qualidade, para que depois o taxonomista possa identificar. Então, esses dois materiais de guaco aqui representam, todos eles foram herborizados, aqueles que não foram possíveis de ser herborizados na ocasião da coleta, depois, quando floresceram, foram herborizados, estão disponíveis hoje no nosso herbário, online, né? E determinados pela Mara. Aqui o material que está determinado já, esse aqui é o material da Associação Mãe da Esperança, aqui em Cristalina, né? Então, foi uma forma da gente, entre aspas, né, validar aquilo que vem sendo usado. A maioria do pessoal não tinha noção se realmente estava usando levigata ou glomerata, sempre ficava em dúvida sobre isso. Bom, o que nós fizemos com esses materiais, esses 45 materiais? Nós fizemos primeiro uma avaliação genética, usando marcadores moleculares, e a gente chegou à conclusão de que é muito difícil separar Micânia levigata e glomerata, né, através desses marcadores. Pode ser que outros marcadores mais específicos a gente consiga, mas não há uma separação muito clara das duas espécies a partir de marcadores moleculares, né, que são marcadores que são distribuídos aleatoriamente em todo o genoma. Então, nesse caso aqui, não foi possível ter uma clareza sobre isso. Mas, também na parte de número de cromossomos, que a literatura citava para glomerata número de 38, né, nós identificamos 36, tanto para levigata quanto para glomerata, que demonstra que são espécies muito próximas, né? Provavelmente tem ocorrência muito próxima, como a Mara disse também, podem ter intercambiado material, enfim, de forma que ainda estão num processo inicial de especiação. Mas quando a gente vai para a parte química, né,
Aqui eu fiz um recorte muito específico, já que o tempo é curto. Aqui são os materiais que a gente conseguiu avaliar, tanto de Levigata e Glomerata, e aqui são os códigos, né, das coletas que a gente fez. Todos esses materiais estão herborizados, com as concentrações de cumarina, ácido cumárico e ácido carenol, né? E aqui a gente observa que praticamente todos os materiais de Micânia levigata tinham presença de cumarina. Mas vocês vão observar que uns tinham concentrações maiores e outros concentrações talvez medianas, tá? Mas, em geral, todos tinham cumarina, que é o marcador indicado pela farmacopeia, né, para você ter aí o produto de validade. Bom, Micânia aglomerata. Apesar da gente encontrar poucos materiais, os poucos que a gente encontrou também tinham teores muito baixos de cumarina, praticamente, né, não significativo. Então, isso reafirma, né, aquilo que foi colocado pela Mara, que a gente percebe pelo olfato, das questões da presença de cumarina nesses materiais. Então, de alguma forma, a gente consegue dizer que o material que está sendo usado nessas farmácias vivas, nesses programas de fisioterapia, todos eles, de maneira geral, possuem cumarina. Esses dados todos estão publicados nesse trabalho na Biochemical Systematic Ecology, tá? E aqui dos quais também fizeram parte a Mara. Depois, a gente fez uma outra avaliação, que foi uma avaliação agronômica desses genótipos em diferentes regiões do país. Aqui a gente usou materiais, três clones de um aqui da Embrapa, que já é usado aqui no programa de fitoterapia da rede pública, outro do CPQBA e outro de Ribeirão Preto, a quem agradeço a nossa colega Ana pela cessão desse material da UNAER, que também é utilizado já a bastante larga escala. E aí avaliamos nesses quadros locais os teores de cumarina, ácido carenoico e ácido ortocumárico, né? Bom, isso também foi publicado, está disponível essas informações na planta médica. Aqui, basicamente, como é que eu volto? Caracterizando os locais que foram avaliados, nós temos aqui Paraipaba, lá próximo a Fortaleza, né? Uma região extremamente mais seca, de baixa, né? Praticamente ao nível do mar, com temperaturas mais altas. Temos duas regiões aqui na região sudeste, Viçosa e Campinas, né? Regiões mais úmidas, um clima diferenciado, e aqui na região do Planalto Central, em Brasília. Então, foram 4 regiões bem distintas, onde esses clones, desses 3 acessos, foram avaliados, né? Eu estou passando um pouco rápido, mas, enfim, depois, quem quiser mais detalhe, pode acessar o material. Aqui é uma avaliação em relação à quantidade de rendimento, né, de folhas por parcela, né, no caso do guaco, mostrando que em todas as regiões é possível se produzir guaco. E também aqui, tentar falar um pouco, focar mais basicamente aqui na cumarina, né? Que é esse primeiro gráfico, onde nós temos aqui os 3 genótipos, tá? O genótipo do Senagem, do CPQBA e da UNAER, todos 3 produzindo as quantidades de cumarina bem razoável, mas a UNAER se destacou um pouco mais. Mas o que evidencia que é possível se produzir o guaco com qualidade em qualquer uma dessas regiões do país. E aqui, nesse gráfico embaixo, não sei se a seta que eu estou mexendo aqui aparece para vocês, os 4 locais, né? Campinas, Paraipaba, lá no Ceará, Planaltina, aqui no DF, e Viçosa, demonstrando o teor de cumarina em cada uma das regiões, tá? Enfim, então essa que era a ideia inicial desse trabalho, de saber se a gente poderia ter condições de produzir, quer dizer, foi até levantada por você, né, Euclides, a questão da variabilidade disso, mas eles permanecem, são todos Levigata, esses acessos, esses genótipos, né, permaneceram com as condições idênticas, são clones, e as características de produção não se alteraram um pouco em função das condições climáticas, né, mas não qualitativamente. Esses trabalhos também mais agronômicos foram publicados depois em comunicados técnicos, né? Esse aqui da produção no litoral cearense, onde a gente observou que o genótipo da UNER pode ser considerado mais adequado. Existem algumas condições para se produzir nessa região, que a insolação é muito forte, né? O guaco é uma planta de sombra, então aqui eles usaram um telado, em algumas particularidades de cada região. Mas o guaco é uma planta de fácil cultivo, né? Tem praticamente
esse não é o grande problema. Depois, também, a colega aqui da IPAMIG, que eu queria agradecer também a Mari e os seus colaboradores, fizeram na Zona da Mata e verificaram que todos os genótipos se adaptaram, né, nas condições de solo e de clima da Mata Mineira, e produziram também cumarina dentro dos padrões. E lá, provavelmente, o genótipo do Senagem se destacou um pouco mais, e isso varia, claro, em relação à questão de região. E Roberto, se aqui, puder concluir, por favor. tá, estou concluindo. E aqui, o final, o rendimento de biomassa, né, nos acessos aqui de Brasília, onde a gente observou que existem diferenças, né, no rendimento de biomassa, mas nada significativo. E aqui o CPQBA, o genótipo CPQBA produziu um rendimento maior do que os demais. Enfim, então, assim, resumindo, com os marcadores, a gente não conseguiu uma resolução que separasse as duas materiais, e mesmo com o número cromossômico também idêntico, mas os marcadores químicos podem ser uma forma mais confiável de discriminar as espécies, como a Mara já colocou. Nenhum dos acessos de glomerato apresentou níveis de cumarina satisfatórios, praticamente que não existe cumarina. Então, isso destaca a importância de ter uma correta identificação desses materiais, né? Considerando, inclusive, que a farmacopeia, e acho que esse é o ponto, né, então é importante que a gente conheça mais dessa variabilidade. Esse recorte que a gente fez, é importante salientar que são aquelas plantas que estão em cultivo, que eventualmente vieram em algum momento da natureza, né, de forma clonal, mas a gente tem uma distribuição de guaco aí por região sul e sudeste, né, bastante extensa, e deve ter muita variabilidade. Então, confundir quem não é especialista, e por isso mesmo é muito importante que a gente faça para os cultivos uso de clones que sejam confiáveis, né, a partir de instituições que façam pesquisa e que possam garantir uma fonte segura de material genético. Então, era isso que eu tinha para considerar. Agradeço a vocês e estou aqui à disposição para onde eu puder colaborar. Ok, Roberto, muito obrigado por suas considerações e por trazer até a gente aqui as experiências do seu grupo de pesquisa, dos projetos que você coordena, e algumas informações importantes que eu destaco aqui. Essa informação, né, de que você passou, que a maioria do material que circula em projetos de saúde pública e mesmo como fonte de material comercial, é advindo de Micânia levigata, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Essa é a principal espécie, né, que teria, né, agora como objeto de outros trabalhos aí você do marcador químico, né, que é a cumarina. E uma outra coisa que também desconhecia é essa questão dos marcadores moleculares, né? Não conseguirem diferenciar as duas espécies, então também isso aí é uma pista de que essas duas espécies elas têm aí uma origem né, muito próxima aí no passado, né? E que geneticamente são muito semelhantes. Essas informações são muito importantes aí para os debates posteriores relacionados à questão regulatória. Então, Roberto, eu gostaria de explorar um pouquinho mais aí a tua experiência e algumas observações suas, né, a respeito do principal problema regulatório que nós encontramos, né? O guaco é uma espécie baseada na tradicionalidade, ela é validada pelas informações tradicionais. A maioria das informações técnico-científicas do passado referiam-se à Micânia glomerata. Você mesmo apresentou ali algumas informações da década de 40, do século passado, que faziam referência à Micânia glomerata. E, pelo menos para mim, após a sua apresentação, está bem claro que a maioria dos materiais que estão disponíveis para uso, né, medicinal, tanto em projetos de saúde pública como em material comercial, refere-se na farmacopeia brasileira. Então, nós encontramos aí um imbróglio, né, regulatório e que precisa ser melhorado. Então, o que você sugere nesse sentido aí, a partir da sua experiência de pesquisa com essas duas espécies? Se você tem alguma contribuição mais específica nesse sentido, já adiantando um pouco também aquilo que vai ser discutido amanhã, mas gostaríamos de aprofundar essa questão aí até que a gente consiga uma conexão com o William. Euclides, é uma questão um pouco complexa pela seguinte questão, né? A questão da cumarina está bem claro, né? Que a levigata tem cumarina em níveis diferenciados, e se esse é o marcador
né? Isso também é uma outra questão, mas, enfim, se esse é o marcador Levy-Gata, a espécie deve ser considerada. Agora, como o guaco está sendo considerado pela questão da tradicionalidade, o que a gente vai observar? Acho que nos estudos mais antigos, né, a gente não tinha ainda o hábito de fazer um voucher dos materiais que eram estudados, né? Isso se tornou mais comum, sei lá, da década de 80, 90 para cá, né, essa obrigatoriedade de se ter esse registro. Então, é provável que o que se chamou, talvez, de glomerata não fosse glomerata, né? Também gostaria de incluir a Mara aqui para ver a opinião dela, mas se havia relato de aroma, né, nessas folhas, talvez essa fosse a característica interessante de se buscar nesses estudos etnobotânicos, né, que confere essa tradicionalidade. Então, provavelmente se trataria de Micânia levigata, entende? Agora, é muito difícil. Como é que a gente vai comprovar isso, né? Entende? Assim, um aspecto, por exemplo, interessante é que se você observar nos hortos domésticos o que a população usa de maneira geral, ela faz a ligação com o aroma, né? Com a presença de cumarina. É a partir daí que se faz o uso. Então, se se faz o uso a partir disso, o uso tradicional, é muito provável, né, que esteja sendo feito o uso de Micânia levigata. Não sei se é um argumento forte o suficiente para, né, para convencer, mas a gente talvez tivesse que fazer um estudo. Assim, o que está sendo colocado hoje, está sendo distribuído nas farmácias vivas, etc. e tal, é Micânia levigata. Isso nós temos documentado em herbário. Todos esses locais que a gente visitou, né, são materiais de levigata. Ok. Doutora Mara, se encontra com a gente aí, se você puder fazer alguma Sim. contribuição, então, infelizmente a gente está com dificuldade ainda de conexão com ele, então Sim. vamos aproveitar esse tempo para lhe dar um espaço maior até para suas considerações. Sim. Não, eu estava pensando assim, nunca tinha pensado, né? Achei muito interessante essa conclusão do Roberto com esse trabalho, mas assim, a gente conversando com, pelo menos aqui mais para o sul, né? Conversando com pessoas, eu me lembrei de uma pessoa que me relatou assim, enquanto eu estava coletando em Porto Alegre mesmo, coletando guacos, num bairro residencial tinha um exemplar de Micânia glomerata. E aí uma pessoa do entorno ali chegou e viu, né, que estava coletando e tal, e ela me disse assim, não, mas esse aí não é o guaco cheiroso, esse aí não tem cheiro, não é o guaco, né? Então, o conhecimento popular, assim, vai no que, como o Roberto falou, as pessoas buscam o guaco, que é o guaco cheiroso. É essa que me parece ser mais o uso tradicional, né? Que vem de muito tempo. Mas o mais interessante nisso, se a gente vai buscar literaturas mais antigas, a gente encontra Rene, por exemplo, que tem um livro, né, das plantas medicinais e tóxicas, que ela, acho que, se não me engano, de 1939. Então, naquela época, será que não se usava Micânia levigata? Não sei, mas era o nome que eles davam na ocasião, né? E em outros, como eu encontrei também, chamavam de Micânia cordifolia, mas a Micânia cordifolia tem um cheirinho também de cumarina, né? Então, assim, resgatar, ter certeza desses exemplares ou desses dados mais antigos é muito complicado, porque a gente não sabe de que planta que eles estavam se referindo realmente. Mas o fato é que, atualmente, as pessoas buscam o guaco que tem o cheiro, né? Que tem o odor adocicado. A principal lição que a gente pode tirar daqui é que mesmo um conhecimento baseado na tradicionalidade, mas ele não está isento de se adaptar, melhorar e ser aperfeiçoado. Então, é claro que a gente não pode rever aquilo que foi feito no passado, mas hoje existem pelo menos informações técnico-científicas que respaldam, né, que o marcador químico é o mais interessante e que esse marcador químico ele se expressa, que a cumarina se expressa principalmente em Micânia levigata. Infelizmente, obrigado, doutora Amara, pelas suas considerações. Então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa mesa, não podemos contar com a contribuição do doutor Ilho,
infelizmente não conseguimos uma conexão possível para que ele possa fazer a apresentação. É uma pessoa fundamental aí nesse debate. Gostaríamos de pedir desculpa aí pelo ocorrido. E, Ilho, se você estiver nos ouvindo, então, por favor, entenda aí que a gente precisa encerrar essa etapa, mas gostaríamos de contar com a sua contribuição hoje de manhã e amanhã de manhã, se você puder, né, acompanhar o debate, e se não, pelo menos a sua contribuição no chat, ou fazendo as suas considerações mesmo depois do evento, haja visto que você tem um conhecimento muito grande a respeito da espécie. Eu acho que, mesmo sem a presença do Ilho, essa mesa de debates ela cumpriu, né, com um papel que é trazer luz, né, sobre as questões da identificação botânica das duas espécies e sobre as dificuldades e também alguns caminhos, né, alguns caminhos importantes das informações técnicas que vão subsidiar o aspecto regulatório dessa espécie. Então, novamente, gostaria de agradecer ao Dr. Roberto, à doutora Mara, pelo tempo que nos proporcionou, pelo conhecimento que apresentaram, e a Abifisa, junto com os demais parceiros, aí, organizadores, agradece a presença de vocês dois. Então, eu passo a palavra agora à Laerte, para que ela coordene a próxima mesa. Eu não sei se vai ter um intervalo ou não. Milice, por favor, me ajuda aí nesse sentido. Depois Milice ou Joelle. da apresentação do Gustavo Euclides. Tá, já vai passar diretamente, né? Isso. Ok. Então, muito obrigado a todos. Eu encerro aqui a minha participação no período da manhã.